eu começaria lembrando algo que tem sido dito nos últimos anos, pelo menos pelos mais antigos, e quando eu me refiro aos mais antigos, eu estou falando de mim e do Najib, né? Que a única novidade na justiça nos últimos anos teria sido a máquina de escrever. E eu agora acho que ele está pagando essa afirmação, que não é dele também, que era repetida do ex-presidente Celso Fontinelli, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele está apagando a língua agora com a quantidade de inovações que tem vindo aos nossos tribunais, a ponto de nós termos já um projeto de uma justiça 100% digital. E também, por outro lado, a preocupação com a proteção dos dados, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, que nos leva a pensar no que isso significa, na medida em que nós que estamos nas redes sociais recebemos a toda hora aquela expressão aceito, não é? Ou não aceito. Então, se você não aceita, você está fora. Então, não há conversa. Então, venha o que vier, aqueles textos imensos, aqueles contratos que seriam contratos e que são contratos com 10, 15, 20 páginas, com as letras pequenininhas, que você ainda pode aumentar por força dos recursos que nos são conferidos, mas que todo mundo sabe que ninguém vai parar para ler aquilo cada vez que tiver de entrar em um site, cada vez que tiver de participar ou não de uma rede social qualquer. Então, eu cumprimento o eminente desembargador Najib, a quem já fiz referência, referencial do nosso tribunal como magistrado e como professor. Também cumprimento o professor Walter Capanema, jovem e bastante antenado nesses temas, e tem feito um trabalho, eu diria, excelente de conscientização, de divulgação das novidades que nós temos recebido, e eu o cumprimento, então, por essa oportunidade. Cumprimento também a doutora Margot Cardoso, nossa presidente da OAB Iguaba Grande, que hoje representa a cúpula da OAB, que é nossa parceira nesses eventos que temos realizado já há bastante tempo. E eu devo fazer um parêntese, né? Que essa parceria é fruto de um trabalho denodado do nosso amigo Genilton Castilho. Então, ele está sempre trazendo as novidades, e essa parceria da OAB com o IMB tem a mão do Genilton. Também cumprimento a doutora Juliana Patrícia, que será a nossa mediadora, não é? Nossa mediadora, juntamente com a doutora Matilde, a quem eu tenho a honra de conhecer, não é? Pelo sobrenome Najib, do Najib, né? Pelo sobrenome Slaibe, eu lhe dou muito boas-vindas, doutora Matilde, é uma alegria tê-la conosco, assim como todos os nossos queridos participantes e amigos que aceitaram o convite para participarem deste evento. Então, desde já, eu vou passar a palavra à doutora Margot para fazer um pronunciamento, não é? Dizer alguma coisa a todos nós que estamos ansiosos por ouvi-la. Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada, desembargador Fábio, pelas palavras. Hoje eu estou representando a seccional do Rio de Janeiro. Infelizmente, o doutor Luciano Bandeira, nosso presidente, por conta de um outro compromisso, não pôde estar nesse momento conosco, e assim como a nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza, que também ficou impossibilitada em função de uma audiência. Então, hoje eu estou aqui representando a OAB do Rio de Janeiro e também a subseção que eu presido, a OAB de Iguaba Grande. E é um prazer enorme para a nossa subseção, a 62ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, receber o desembargador Najib
e o professor Walter Capanema, para falar sobre um assunto que é importantíssimo, que precisamos realmente trazer a fala sobre essa questão, principalmente os escritórios de advocacia. Precisamos nos preparar e já estamos atrasados. Muito obrigada pela oportunidade de poder ouvi-los. Não, doutora Margot, nós que agradecemos essa disponibilidade da senhora de estar conosco, de trazer o prestígio da 62ª subseção e também de estar representando os nossos presidente e vice-presidente que não puderam, o doutor Luciano por 2 compromissos e a doutora Ana Tereza por essas novidades das audiências por videoconferência, onde ela está, né, cumprindo o seu mistério de advogada. Eu vou passar, então, agora a palavra à doutora Juliana Cardoso, que será a mediadora do evento. Ela dará prosseguimento, né? Lembrando que ela seja bem firme com o desembargador Najib, entendeu? Ele tem 30 minutos para falar, e diz que é muito tempo, mas quando a gente se anima, o tempo se torna tão pequeno que a gente não percebe. Então, 30 minutos para o desembargador Najib e 30 minutos para o desembargador, do professor Walter Capanema. Uma boa tarde para nós, um bom encontro para nós. Só está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Conforme apresentado, meu nome é Juliana, eu sou pós-graduanda no curso de Direito Digital pelo ITS-UERJ. Não posso deixar de dizer que é uma honra estar participando de um evento como esse, com pessoas tão ilustres como todas que temos aqui, falando sobre um assunto tão importante e interessante, que é a proteção de dados pessoais, né? Acredito que no âmbito das repartições públicas, a adequação da LGPD, principalmente no judiciário, é um processo difícil, né? Nesse quesito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem realizado um ótimo trabalho, vem acompanhando o site do tribunal, o portal da LGPD, o comitê gestor, e fico realmente animada com cada publicação e cada movimentação do site. Enfim, sem mais delongas, passarei a palavra para o doutor Najib, para que ele tenha sua fala. Doutor Najib, com a palavra, senhor. Muito obrigado, doutora Patrícia. Agradeço ao presidente Fábio Dutra, do IMB, né? E agradeço ao Genildo, agradeço ao professor Walter Capanema, meu professor, esclareça. Vejo com muito carinho a minha irmã, que ultimamente eu só consigo vê-la em lives, eu não consigo vê-la pessoalmente, embora a gente more a 500 metros um do outro. Mas tudo bem. Mas hoje eu estou em Cambuí, eu não estou em Caraí, né? E um tema relevante, as inovações tecnológicas. E eu sempre me lembro de uma afirmação antiga, né, filosófica, de que o novo sempre vem. O novo sempre vem. Quando nós nos acostumamos a determinadas condutas, subitamente somos forçados a mudar daquela conduta de uma hora para outra. Nós já estamos na 3ª década do século XXI. Então, a denominada era digital, nós já estamos imersos nela. Mas nós, todos aqui, integra justamente um setor da sociedade, com todo respeito à justiça, mas é um setor conservador. Por que é um setor conservador? É conservador porque nós mexemos, tratamos de assuntos, nós temos pessoas de todos os padrões e nós temos que atender. Basta ver que nós somos, aqui no estado do Rio de Janeiro, 860 magistrados, no Brasil somos 16 mil magistrados, mas temos 21 mil membros do Ministério Público. Só aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos mais de 210 mil advogados. E, subitamente, todos nós chegamos a um momento terrível, qual seja, ao começar a usar novos equipamentos. Esse Zoom,
pelo qual estamos fazendo essa videoconferência é utilizado praticamente por milhões de pessoas. O meu tribunal gosta do Microsoft Teams, e eu li não sei aonde, certamente foi indicação do professor Walter Capanema, que o Microsoft Teams era utilizado no mundo inteiro por pouca gente, aproximadamente 500 milhões de pessoas. E mais, com a pandemia, certo ou erradamente, a despeito do que alguns consideram, nós fomos forçados ao tal do isolamento social. Imagina, todos nós, em meados de março do ano passado, tivemos que mudar toda a nossa conduta, porque nós passamos a utilizar meios de comunicação tecnológico, e mais, eu sou professor, eu sou juiz, eu não boto os pés no meu tribunal desde março do ano passado. E sou professor da Universo, professor contratado, efetivo, e não vou lá, morro de saudade desde março do ano passado. Para nós da Justiça, até que foi um pouco menos traumático a mudança do presencial para o online. Mas para, por exemplo, a educação, foi terrível. Foi terrível. Tivemos que utilizar de uma hora para outra novos métodos que a gente não estava acostumado. E pior, professor gosta muito de aluno, gosta da sala de aula, gosta, né, de tratar, eu não vou dizer tratar com a juventude, que muitos alunos meus realmente já não são mais jovens, mas, de qualquer maneira, a gente gosta daquele contato pessoal, e um belo momento acabou. Até para fazer apresentação sabatina, nós temos que usar os métodos tecnológicos. E aí, isso, na justiça, se torna muito mais relevante, porque a justiça é essencial. Não era essencial, não é porque é um poder do Estado, está escrito na Constituição, são poderes independentes e harmônicos, legislativo, executivo e o judiciário, como está no artigo 2º da Constituição. Não, muito mais do que isso. A justiça entre os poderes é a única que pode atender as pessoas individualmente. Sim, o legislativo sempre pensa em soluções genéricas, a administração pública atende o interesse público, e o único que está aí, tem que estar à disposição de todos, é justamente a justiça. É em casos de alimentos, violência doméstica, locação, quando o governo cobra através da justiça. Enfim, a nossa função é essencial, não porque diz a Constituição, não. Ela é essencial porque é uma atividade que não pode faltar em nenhuma das sociedades organizadas. E mais, vivemos num regime democrático, nós vivemos num regime desde a Constituição de 1988, e isso significa o quê? Que a justiça tem que estar acessível, de portas abertas, para receber todos aqueles que a ela acorrem. Interessante, como juiz civil, né? Toda hora estou vendo o sistema eletrônico, e eu raramente vejo, na apresentação das ações, uma empresa grande contra outra empresa grande. Muito raro. Eu nunca vi ação Itaú versus Bradesco. Nunca vi ação de uma companhia de energia elétrica contra a sua corrival. Pode ser, mas eles, geralmente, quando tem ação entre eles preferem a arbitragem. Não pelo charme encantador do juiz togado, mas é que pela arbitragem o processo pode correr em sigilo, pode correr com discrição, como é a expressão que eles usam, enquanto o processo para o juiz
tem que ser público. Se houver qualquer fato que represente crime ou represente uma situação qualquer menos lícita, o juiz comunica ao Ministério Público, ou, pior que comunicar ao Ministério Público, o juiz comunica a Receita Estadual, Federal, para cobrar os tributos que a casa incida. E mais, a justiça é essencial porque nós não temos as ações, quase todas que eu vejo, é de uma pessoa individual contra as forças econômicas, sociais, governamentais, até religiosas, que suprimem a liberdade individual, oprimem o indivíduo, deprimem a sua individualidade. Uma ação, para nós, é muito simples, é muito comum, mas para muitas pessoas é uma verdadeira tragédia. Anotar o nome da pessoa no SPC, sem fundamento, é uma tragédia para aquele que não tem dinheiro guardado. E mais, numa época como essa, em que nós estamos com a alta do desemprego, por acaso também com a alta da inflação, né? As pessoas têm muita dificuldade de resolver assuntos pequenos. A luz, a energia elétrica, a água, o plano de saúde durante a pandemia. Então, esses assuntos, os indivíduos, as pessoas, somente têm a oportunidade de resolver de uma forma igualitária através do Poder Judiciário. E aí, a nossa grande responsabilidade. O Judiciário somente admite causas com advogado. Nós admitimos, excepcionalmente, um habeas corpus proposto por quem quer que seja. O juizado especial admite causas que não sejam propostas pelo advogado e todo mundo reclama da dificuldade de acesso ao juizado especial. Agora, o advogado também se vê lançado numa circunstância horrorosa. Ele tem direito, pela lei processual, a falar durante 15 minutos. Ele tem que ficar de prontidão lá na sessão para, quando for chamado, esteja pronto para falar durante 15 minutos. E cai o sistema. Simplesmente, como agora nós estamos falando, tem sempre aquelas caídas do sistema, e aí, faz o quê? Alguns juízes, né, são mais pacientes, são mais não sei o quê. Agora, eu vejo, através do chat, muitas vezes o advogado reclamar: olha, na hora que eu ia entrar, faltou energia elétrica, caiu o meu Wi-Fi, enfim, todas essas ocorrências. E pior, quando era para fazer uma audiência presencial, o advogado ia para o fórum, da mesma forma que o médico vai para o hospital, e chegava lá no fórum e ia de uma sala para outra. Agora, não. Pior, como é que ele vai fazer, né, tendo em vista que ele tem que se encontrar em vários locais digitais ao mesmo tempo? Hoje mesmo, a senhora vice-presidente da OAB está aqui porque ela ficou numa audiência presa, não conseguiu sair. Como vamos tratar isso? A lei nova é uma lei, a lei nova, quer dizer, os fatos novos nós temos que resolver com as leis velhas. Nunca vi uma lei que dissesse, em se tratando de Covid-19, e o advogado apresentar atestado, pode devolver o prazo. Não. Nós temos que ver os fatos novos sobre o aspecto das leis velhas. A lei, por exemplo, que trata do enfrentamento da pandemia, justamente a Lei 13.979, não fala nada sobre esses aspectos práticos. Diz dos direitos e deveres das pessoas,
principalmente dos deveres do governo com referência à Covid, fala lá, por exemplo, sobre licitação, mas não dá nenhuma solução prática. E mais, como é que nós vamos tratar isso, ingressar neste novo mundo, né? Aldous Huxley, né? A Matilde Costa, escreveu um livro muito bonito, embora deprimente. É bonito porque fala do novo, e é deprimente porque a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou viver aquilo? Né? Ele escreveu um livro denominado O Admirável Mundo Novo. E esse admirável mundo novo que nós estamos, nós fomos jogados. De vez em quando eu penso que nós fomos jogados como os cristãos foram julgados lá no circo romano, foram julgados aos leões. E é mais ou menos isso. Nós temos que trabalhar e nós temos que aprender sumariamente tudo. E é esse o tema que eu queria enfatizar, e eu queria que depois o professor Walter Capanema, que é mais doutor do que eu nesse aspecto, falasse, é o seguinte: como vou me capacitar para usar todos esses recursos tecnológicos e que, se eu não souber usar esses recursos tecnológicos, eu não trabalho. Se eu não trabalho, não ganho dinheiro. Se não ganho dinheiro, quem é que vai cuidar da minha família? E mais, é outra circunstância que a gente vê. Eu vou contar um caso familiar, a Matilde se recorda, né? Nós temos uma parenta que, na época, devia ter uns 60 e tantos anos, e ela gostava muito de estudar. Muito bem. E aí ela resolveu fazer um curso de ensino à distância. Tá certo? E tá bem. O Matilde, está ótimo. Agora, o ensino à distância tem que usar o computador, tem que assistir a aula, tem que fazer as provas. Não, eu dou um jeito. Aí ela falou. Né? A Matilde também aconselhou ela, calma, vai devagar. Muito bem. E ela foi, não sei se toda satisfeita, temerosa, foi fazer o curso EAD. Se não me falha a memória, foi um curso de EAD de História, graduação em História. Muito bem. 2, 3 meses depois da primeira prova. E a Matilde perguntou para ela, e aí, como é que você foi nas provas? Não fui. Não fui por quê? Porque tinha que fazer pelo computador. E aí? Aí eu tinha que mexer correndo o mouse para preencher, para acertar. E eu não tenho facilidade de usar o mouse. Ela perdeu a prova toda. Espero que eles tenham dado para ela uma segunda época, uma segunda oportunidade. Mas esse caso que eu estou contando parece uma brincadeira, mas é terrível. Por que é terrível? Antes, nós fazíamos todo o nosso trabalho na forma presencial. Agora, nós temos que usar várias tecnologias voltadas a isso. Por exemplo, videoconferência. Eu aprendi, gostava muito daquele anterior que o tribunal usava, antes do Microsoft Teams. No dia que eu consegui aprender aquele, esqueci o nome, o Cisco, era da empresa Cisco. No dia que eu consegui aprender, e eu era o presidente do comitê gestor, eu fui, todo satisfeito, aprendi. O presidente do Comitê de Governança e Tecnologia da Informação, eu descobri que o contrato do CNJ com aquela empresa tinha falido, e a gente, então, tinha que passar a usar o Microsoft. E dei, muito gentilmente, acho que 60 dias para todo mundo se adaptar correndo para usar o Microsoft Teams. Porque o Microsoft Teams, para nós, é praticamente barato por causa do contrato que tem com a grande empresa Microsoft. Agora, os sistemas são parecidos. Os sistemas são parecidos, mas não são iguais. No meu tribunal, por exemplo, usa, na primeira instância, o DCP, um sistema autóctone próprio, né, para registro de processo e controle dos processos. Na segunda instância, usa o EJUD. O advogado tem que saber usar o PROC, na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista.
Se for advogar lá em São Paulo, ele tem que usar o SAG. E nos outros estados, Minas Gerais, usa o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Enfim, são tecnologias que ele se vê forçado a aprender com rapidez. Existem alguns macetes. Qual é o macete? Eu, por exemplo, sempre que tem uma live, né, eu entro com meia hora antes para ver se está tudo funcionando. Muitas vezes eu entrei com meia hora antes, não funcionou, não consegui resolver. Né? Em dezembro do ano passado, talvez por causa da Covid, eu não consegui botar para funcionar, acabei faltando a sessão transcorreu e eu não consegui entrar no sistema. E aí é outra questão. Temos que melhorar a capacitação. Mas não é só fazer curso formal da escola, da ESA, da Escola Superior da Advocacia, cursos formais, no caso da Justiça Estadual, da ESAGE, preparação de servidores, ou do núcleo, né, de educação do IMB. O IMB é uma instituição nacional e nós temos necessidade de atender magistrados de quase todas as especialidades de todos os estados. Nós temos juízes desde as grandes capitais até espalhados lá no meio da Amazônia. Né? E aí, como é que nós vamos capacitar todos para utilizar isso? Aí eu queria dizer, espero que o doutor Walter Capanema faça a gentileza de desenvolver esse assunto. É necessária vontade política de fazê-lo. Eu quero cumprimentar o AB Digital, desde a época da doutora Mena Barreto, que quando a gente ia colocar o DCP nas varas dos diversos juízos, ela tinha um sistema, a OAB Digital, para, inclusive, treinar todo mundo. E era um sistema tão bom de treinamento que muitos dos nossos servidores da Justiça, em vez de treinar com o nosso sistema, pelos nossos forma de capacitação, treinava através da OAB Digital. Então, é necessário compreender que a capacitação para a utilização disso é uma decisão política. Política porque tem que sair dos substratos superiores para forçar a utilização disso. Imagine as senhoras, imagine os senhores. Eu sou juiz do estado do Rio de Janeiro, de vez em quando no sistema me apresentam um mandado de notificação para que eu assine, para que o oficial de justiça se locomova para até onde se encontra a autoridade pública, no caso o governador, para ser notificado ou intimado. Nós temos que ter não só a capacitação na utilização do equipamento de todo mundo, juiz, servidor, auxiliar, perito, advogado, Ministério Público, mas também temos que revisar todas as nossas rotinas, todos os nossos meios de funcionamento. Uma reclamação que a gente tem. Desde 2015, o Código de Processo Civil está em vigor. Ele prevê citação, notificação e intimação eletrônica e, até hoje, não só a minha justiça, como de outros estados, e até tem grande dificuldade de fazer intimação e citação eletrônica. Imagine que o ano passado, o doutor Walter Capanema sabe disso, eu estava brigando porque a delegacia de polícia não fornecia o seu e-mail, porque se ela fornecesse o e-mail, nós faríamos as comunicações por e-mail, para forçar justamente gastar com o oficial de justiça, mas não tinha meio de utilizar o oficial de justiça para isso. Então, esse aspecto da capacitação é algo que é necessário enfatizar, porque existem pessoas que têm facilidade de aprender tudo, fazer rapidinho, mas tem pessoas mais lerdinhas, é o caso
do locutor que vos fala, que nem sempre consegue aprender com rapidez. A Matilde não. A Matilde aprende tudo com a rapidez extraordinária, mas, lamentavelmente, ela ficou com tudo isso da família. Não deixou nadinha, uma sobrinha para mim. Agora, a tal da LGPD e a proteção de dados. Mas, é claro, os dados pessoais são importantes. Por quê? Porque fazem parte dos direitos individuais, dos direitos fundamentais. Né? E eu gosto muito da expressão indivíduo, é a expressão francesa. Eu fui aluno de Afonso Arino de Melo Franco, Pedro Calmon, eram meus professores seguindo a influência francesa. O indivíduo é a unidade mínima da humanidade. Um direito individual é aquele que está subjetivado naquela pessoa. E mais, a pessoa foi criada à imagem e semelhança do seu Criador. Significa o que é isso? Que eu tenho os meus dados, o modo como me apresento, é um direito liberal, individualista. Eu tenho que ser protegido nesse aspecto. Aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela se aplica não só para os dados digitais, mas também para os dados materiais, digamos, analógicos. E o Poder Judiciário é um imenso repositório de dados. Todos os nossos processos contêm dados. Agora, se é um processo, como dizem lá, papelal, físico, é fácil, está lá guardado, a gente sabe quem que é. Agora, e na Lei Geral de Proteção de Dados, como é que nós vamos proteger os dados das pessoas se há uma grande facilidade de acesso? E só para ajudar o professor Walter Capanema, espero que ele fale mais no assunto, a gente lê no jornal: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi presa de um ataque de hacker, razão pela qual ficou não sei quantos dias sem trabalhar. Ontem ou anteontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo também foi atacado, que não sei o quê. Ou, de vez em quando, vem a notícia: os dados do Facebook foram atacados e divulgados para todo mundo. E aí, eu imagino o que a OAB-RJ está fazendo com referência à proteção dos dados dos advogados. A lei, ela é muito sábia, a meu ver, porque ela, prevendo essa proteção, ela entrou em vigor com prazos diferenciados, ela não é muito assim restrita na forma da proteção dos dados. Por quê? Cada organização tem que fazer de forma tal que possa proceder a essa proteção de dados. E isso significa que não tem uma receita de bolo. A receita de bolo é muito variada. Significa que cada espécie, cada tratamento, cada modelo, cada organização tem que ver como fará essa proteção de dados. E aí é muito importante como capacitar advogado na organização OAB, juiz, servidores na organização Justiça. Como capacitar as pessoas de acordo com seus múltiplos papéis para focar a sua atenção na proteção dos dados. Isso indica o quê? O que era antigo se modifica, passa a ser novo. É um admirável mundo novo que nós estamos entrando nele, embora a gente não saiba o que a gente vai encontrar. E a Matilde é professora de filosofia, ela gosta de dizer, né, o conhecimento sempre, né, ele tem seus níveis de conhecimento. Então, se eu, por exemplo, olhando o jogo de futebol,
o jogador fez isso, fez aquilo, né? Passou o pé pela bola. Quem entende fica encantado. Agora, quem não entende só está vendo um sujeito de short lá, correndo para cima e para baixo, dando chute. Então, o grau de conhecimento individual é que indica o caminho possível de absorção dos fatos do mundo exterior. Esse nível cognitivo tem que ser aprimorado. E é aprimorado por essa palavra que eu estou falando, capacitação, educação. Muitos falam, não, o Brasil não tem educação. Tá bem, ótimo. Agora, educação para quê? Educação como? Isso depende do momento histórico, depende daquilo que nós estamos querendo que as pessoas possam realizar, depende da capacidade das pessoas de cumprir o seu papel social e econômico. Gostaria de falar mais, mas eu tenho medo do meu presidente, eu sou secretário-geral do IMB, mas respeito muito o Fábio Dutra. Antes que ele me expulse da tribuna, eu já saio daqui voluntariamente, embora fique mais alguns momentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Najib, pela fala enriquecedora, cheia de indagações, né? Como nos adequar a esse admirável mundo novo e como capacitar não só os embargadores, não só os advogados, não só os servidores do tribunal, mas toda a sociedade, né? Porque, enfim, é necessário uma audiência virtual, é necessário que o jurisdicionado também precise saber como mexer nas redes, na tecnologia, como mexer no computador, como assistir essa audiência. Enfim, bom, passo a palavra agora para o doutor Walter Capanema. Tenho certeza que será uma grande fala. Senhoras e senhores, excelentíssimo desembargador Fábio Dutra, boa tarde. Eu quero aqui saudar os nossos participantes, doutora Juliana, doutora Matilde, doutor Genilton, doutora Margot, doutora Romanza, pessoas muito queridas. Eu fico muito feliz em poder estar aqui nesse evento e poder, de certa forma, trazer algumas inquietações de um professor, de um advogado, sobre o direito digital. Eu vou pedir licença para as senhoras e senhores para compartilhar aqui um PowerPoint. Eu acho que é possível. Deixa eu botar aqui. Eu espero não compartilhar a tela errada. Isso às vezes acontece. Deixa eu botar aqui. Eu preparei aqui para as senhoras e senhores aqui um PowerPoint. Eu acho que vocês devem estar vendo. E nessa minha fala, o que eu gostaria de trazer aqui é algumas inquietações que eu tenho discutido muito, inclusive com o meu querido professor Eduardo Najib. A gente tem discutido muito no nosso fórum permanente da Emerge, Justiça na Era Digital, e sempre nós temos assim eventos em que nós, além de nós palestrarmos, nós também trazemos pessoas de fora que trazem opiniões, e essas opiniões vão, digamos assim, contribuindo com o nosso conhecimento. Tem sido uma experiência muito agradável e muito prazerosa que o desembargador Najib nos proporciona. E eu gostaria de trazer aqui, pegando um pouco um gancho na fala do meu querido professor, da importância da educação. Eu vejo que nós estamos vivendo uma realidade muito interessante aqui no nosso direito, no direito, porque, afinal de contas, nós temos uma necessidade de nos adaptar a uma nova realidade. E essa necessidade de adaptar uma nova realidade é porque justamente o mundo está diferente. A gente não precisa usar computadores agora no direito, né, por causa de alguma moda, não, porque os computadores já são usados no mundo durante muito tempo. Eu acho que o direito ele é muito tradicional e muito conservador, ele demora muito para se adaptar a essas novas situações. Veja que a lei do processo eletrônico, né, a lei 11.419, é uma lei de 2006. É uma lei bem antiga. E a gente só foi começar a ter processo eletrônico mesmo aqui no Rio, talvez 2008, 2009, 2010, por aí, 2011. Então, 2011, embargador? 2011, acho que eu acertei o ano. Agora eu acertei, 2011. Então, foi 2011 que a gente começou a ter algumas experiências. E hoje em dia, eu me lembro quando comecei a dar aula de processo eletrônico, pela OAB, pelo FIC Digital, eu
rodei quase todo o estado do Rio de Janeiro todo, eu sentia assim, uma certa angústia, um medo e às vezes até uma raiva dos colegas em relação a gente, é como se nós fôssemos os portadores de uma má notícia, né? Olha, o processo eletrônico vai bagunçar o direito, vai tornar o direito inacessível para os advogados mais antigos, mais experiência. Não é verdade. A gente vê que é tudo uma questão de adaptação. Hoje em dia, o processo eletrônico, eu diria que é quase que obrigatório numa situação, ainda mais que nós estamos vivendo de pandemia. E vi uma questão que eu acho importante comentar, é que quando a gente fala nesse mundo cada vez mais tecnológico, a gente tem basicamente dois tipos de posicionamento. E são posicionamentos assim, muito emocionais. Ou a gente acha maravilhoso e aceita tudo, ou a gente tem um medo tremendo e fecha o coração. A gente tem e essas duas situações, eu diria que esses dois posicionamentos são muito complicados, porque eu acho que a gente não pode aceitar tudo e nem pode fechar o coração também para tudo. Foi até um pouco romântico agora. O que eu acho importante dizer assim é porque quando a gente tem essa preocupação muito grande em aceitar tudo, a gente esquece o quanto a tecnologia também pode trazer problemas. E eu acho interessante verificar o quanto o Netflix, olha só interessante, a tecnologia trazendo os problemas da tecnologia. Tem vários documentários interessantes do Netflix, Coded Bias, aquele outro sobre a fake news, mostrando o quanto a tecnologia acaba sendo utilizada para nos formar conhecimento ou formar posições. Tem um caso famoso, que, bem, ele é famoso, mas acho interessante a gente comentar, é a história de um pai que, certa feita, ele procura uma loja, né? Ele procura uma loja da Target, uma varejista americana, vai reclamar com o gerente, muito irado, dizendo que a filha dele, que era menor de idade, era pré-adolescente, estava recebendo cupons de desconto para pessoas grávidas. E o pai brigou, fez um escândalo. A minha filha não tem nem namorado, como é que vocês podem fazer isso? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E 2 ou 3 dias depois, a história varia de situações, o pai liga para a loja pedindo desculpas porque a filha dele estava grávida e ele não sabia. Aí vem a pergunta, como é que o computador descobriu isso? Ele invadiu, ligou o microfone, ligou a câmera. E o que é interessante é que não. A moça, ela teve um comportamento de compra que era muito comum com mulheres que ficaram recentemente grávidas. Então, mulheres que ficam recentemente grávidas têm um comportamento de comprar muitas vitaminas, eu acho que era zinco. Então, o sistema entendeu que ela estava recentemente grávida. O que eu acho incrivelmente assustador aqui nesse caso é que percebam o quanto pequenas situações, de pequenos comportamentos de compra dizem muito sobre vocês, sobre a gente, né? Quando você vai na farmácia, você dá bom dia e vem aquela fatídica pergunta, qual é o seu CPF? Tem uma importância muito grande, porque vai permitir que a farmácia possa formar um perfil de compra sobre vocês, sobre a gente. E aí vem uma questão importante. Por causa desse mundo cada vez mais digitalizado e dominado pelos dados, a gente precisa ter uma lei como a LGPD, a Lei 13.709 de 2018. É uma lei que tem 60 e poucos artigos, mas é uma lei que eu acho tão importante, senhoras e senhores, desembargador Fábio, desembargador Najib, pelo seguinte aspecto: é uma lei que ela não se aplica tão somente às relações consumeristas. Ela se aplica a toda e qualquer relação, ou, digamos assim, a grande maioria das relações jurídicas em que se tem aí a coleta, a análise, o compartilhamento, o armazenamento de dados pessoais. Dados pessoais que podem ser, por exemplo, o seu nome, o seu endereço, o seu CPF. O seu IP do computador é um dado pessoal. O seu IP do computador. E veja, o próprio caso do IP do computador pode dar problema. E aí, me permita aqui um outro caso real que aconteceu aqui no Brasil, na época da Copa do Mundo, aqui do Brasil, uma Copa de triste memória, né, pelo 7-1, se descobriu, inclusive quem descobriu foi a empresa rival, foi a Booking. A Booking descobriu que o Decolar.com ele fazia discriminação por usuários. Mas ele não tinha como descobrir que era o Walter, que era o André, que era a Tereza. Ele utilizava como referencial o seu dado pessoal, que é o número IP do seu computador. Então, o número IP do Walter é o número X, que é do Brasil.
Então, vamos apresentar para o Walter menos ofertas de hotéis e ofertas mais caras. Se, de repente, eu estivesse usando o número IP da Argentina, eu teria mais ofertas e ofertas mais baratas. Então, o Booking fez essa denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público promoveu uma ação civil pública, eu acho que está em andamento, contra o Decolar.com, por ele utilizar dados pessoais, como número IP, para fazer discriminação entre os usuários, entre os consumidores. Então, percebam quanto pequenas coisas podem fazer diferença. Como, por exemplo, aqui, pegando um outro gancho, eu quero conversar aqui com vocês sobre a inteligência artificial no direito. É um tema importantíssimo, é um tema cada vez mais interessante, porque a gente pensa, será que é possível a gente imaginar a inteligência artificial no direito? É uma coisa do futuro, 2001, uma Odisseia no Espaço, um filme de 68, mas já pensava em 2001, né? E aí, veja aqui, quando eu penso na inteligência artificial e automatização no judiciário, eu penso em duas situações. Eu penso, em primeiro lugar, na atividade meio, como se a inteligência artificial fosse um grande mordomo que ficasse olhando o fluxo processual, ou até um guarda de trânsito, para verificar se os processos estão tramitando na forma correta, se não está muito tempo parado em determinado lugar. Se estiver muito parado em determinado lugar, o juiz vai ser notificado. O juiz recebe um aviso. Ou então, o sistema evita que alguém faça um ataque criminoso. Então, você consegue imaginar situações como essa e até na prática já estão pensando. Agora, o que eu acho mais desafiador é você pensar na inteligência artificial como apoio na atividade fim. Né? Eu acho que os juízes ainda vão existir durante muitos anos. E os advogados também. Ou seja, seria até deselegante vir numa palestra do IMB e falar que os juízes vão acabar. Então, senhoras e senhores, os juízes vão durar bastante tempo. Os advogados também. Mas eu creio que, aos poucos, nós podemos pensar em situações em que a inteligência artificial e a programação possa auxiliar a tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo aqui que seria interessante. O artigo 300 do CPC, né, que fala sobre a tutela de urgência, fala que ela vai ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eu falo aqui em probabilidade. Será que a gente não podia imaginar de um programa de computador, de uma inteligência artificial que, a partir do momento de dados do processo que fossem alimentados, ela não daria para o juiz um apoio de probabilidade? Olha, há uma probabilidade grande de ocorrer dano. Então, sugere-se a concessão da tutela. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho. Lá nos Estados Unidos já tem alguns casos parecidos, mas o grande problema é que esses casos já deram problema. Há um sistema chamado Compass, é um sistema de apoio a juízes em questões envolvendo a probabilidade de reincidência de um réu criminoso, de um réu. E vai se analisar aí a idade, vai se analisar o tipo de crime, e com base nisso se atribui a esse réu uma nota. Se a nota for alta, não se recomenda que ele seja liberto sob fiança. E esse caso foi muito divulgado porque, muito embora o sistema não tivesse acesso a dados envolvendo a raça, por exemplo, ele normalmente estava atribuindo uma nota mais alta aos réus negros que tinham praticado os crimes mais leves. Então, você pegava um réu negro que praticou, de repente, um furto, um misdemeanor pela legislação americana, ele tinha uma nota altíssima, né, em comparação a um réu branco que praticou, de repente, um crime, um assalto. Um assalto a mão armada, né, um crime mais grave. Então, agora, onde é que teve racismo aí? O sistema não sabia quem era negro ou quem era branco. Como é que verificava? Com alguns critérios, aí, isso é bem polêmico, por exemplo, como a localização que a pessoa morava, ele estimava que ela era negra. Mas, Walter, o sistema ele era racista? O sistema não foi treinado para ser racista.
mas ele acabou se treinando racista. Eu vou explicar. Ninguém falou assim, olha, sistema, seja racista. Mas o sistema, ele aprendia. Ele utilizou um sistema chamado aprendizagem de máquina, em que você coloca o computador na presença de um ambiente e ele vai observar e ele vai aprender a trabalhar. Não serei eu, programador, que vai dar as instruções, ele vai aprender sozinho. Então, esse sistema, lhe foi apresentado um banco de dados em que os réus condenados, a grande maioria era negra. Então, aí se entendeu, ele pensou errado, que os negros eram perigosos. Nesse caso, é fundamental nós termos aí um adulto, um ser humano, atuando como um tutor desse sistema, de modo a corrigir e a ser o grande fiador dessas decisões automatizadas. Eu vejo, senhoras e senhores, que para a gente poder aplicar no nosso poder judiciário, a gente precisa trabalhar com 4 requisitos. Primeiro requisito, a fundamentação, a explicabilidade. Ou seja, se a decisão for automatizada, eu preciso conhecer os seus fundamentos. Como é que ela surgiu? Como é que ela foi feita? Por que ela decidiu dessa maneira? Segundo, a transparência. Eu preciso ter acesso ao código-fonte. E essa questão do código-fonte, ou seja, da receita do bolo, do programa de computador, é uma das questões, senhoras e senhores, mais complicadas e polêmicas desse assunto. Há um tempo atrás, a OAB requereu perante, eu acho que foi o CNJ, acesso ao código-fonte do PJE. E, na época, o ministro Joaquim Barbosa entendeu que havia interesse de Estado, a razão pela qual não se concedeu acesso. O DataVenia, eu vejo que é importante nós termos acesso ao sistema, a parte dos sistemas, para verificar se efetivamente ele procura cumprir aquele ideal de justiça que ele promete. Terceiro, segurança. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais digital, num mundo cada vez mais eletrônico, e é importante nós termos segurança. Eu até mais adiante eu vou comentar alguns problemas de segurança, mas já adianto, é fundamental termos segurança dos nossos dados, segurança de quem acessa, de quem altera, de quem pode alterar, de quem pode rodar o programa, né? Isso é muito importante, né? De trabalhar com esse critério. E quarto, a conformidade com a LGPD. Se esses sistemas vão trabalhar com dados pessoais, e muitas vezes podem ser dados pessoais sensíveis, os dados pessoais sensíveis, senhoras e senhores, para quem não conhece a lei, são dados que dizem respeito a informações que permitem nos descrever com muita acuidade, como, por exemplo, as nossas preferências políticas, vida sexual, preferências religiosas, a nossa biometria, nossos dados de saúde. Então, tudo isso, todos esses dados permitem nos descrever. Então, tem a ver com a nossa privacidade, intimidade, liberdade de comunicação, liberdade de pensamento, liberdade de religião. Então, para esse tipo de informação, que a LGPD chama de dados pessoais sensíveis, o legislador ele estabelece uma maior proteção. E agora, no segundo tópico, eu espero não estar cansando as senhoras e os senhores, eu gostaria de tratar de um tema que eu acho muito polêmico, que é a questão de questões probatórias envolvendo decisões automatizadas. Eu vou explicar. A LGPD, no seu artigo 20, ela estabelece um direito para nós, que a lei chama de titular, quando nós formos objeto de uma decisão feita por um programa de computador, não precisa ser uma inteligência artificial, se for um programa de computador que utilizou nossos dados pessoais para se fazer uma decisão e essa decisão nos causar dano, nós temos, digamos assim, um direito de recurso. O que eu acho muito interessante de comentar é que muitas vezes é difícil você descobrir se efetivamente teve dano. O que você pode descobrir, por exemplo, é que de repente o benefício, né, lhe foi negado, você solicitou um crédito e o programa de computador que analisou o crédito, ele deu uma análise negativa para você. Então você tem alguns critérios interessantes. E eu acho, senhoras e senhores, que um dos critérios que a gente pode aferir o dano é justamente o preconceito. Inclusive, uma questão muito interessante de respeito ao chamado enviesamento algorítmico, que é quando um programa de computador ele dá uma decisão discriminatória.
Um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos e que nos permite analisar e visualizar esse caso interessante, melhor, é um caso que envolveu o fundador da Apple, o Steve Wozniak, né? Ele foi um dos fundadores junto com o Steve Jobs. E o Steve Wozniak, lá pelas tantas, ele todo feliz da vida, ele resolveu solicitar, junto com a esposa dele, um Apple Card, um cartão de crédito da Apple. Bem, por que ele quis fazer isso, eu não sei. Ele é bilionário, tinha tempo livre. Então, ele foi lá e requisitou esse cartão. O grande problema, e que despertou polêmica, foi que, quando ele e a esposa receberam os cartões, e os dois tinham basicamente os mesmos dados, os mesmos parâmetros financeiros, se verificou que o homem teve 10 vezes mais crédito que a mulher. E veja, esse tipo de situação não foi isolado. Várias outras pessoas passaram por mesma situação. Então, eu consigo ver aqui uma situação de enviesamento. Afinal de contas, veja, eu consigo destacar um padrão. Eu tenho pessoas de sexos diferentes, em mesmas situações, com decisões diferentes. Então, eu consigo verificar aqui o enviesamento, eu consigo ver o prejuízo. Mas aí, senhoras e senhores, eu quero discutir aqui o que eu acho mais importante e que eu tenho certeza que vai chegar ao Judiciário do Rio de Janeiro. Na realidade, já chegou. O TRT está julgando um caso que eu vou explicar que tem a ver com isso, que diz respeito aqui ao parágrafo 1º. Veja, o controlador é, digamos assim, a empresa ou a entidade que é responsável por decidir como os nossos dados vão ser analisados. Então, essa figura do controlador, ele deve dar explicações de como esses dados foram tratados, de como essa decisão ocorreu. É claro que isso daí é muito complicado, porque muitas vezes a forma que isso é feito, muitas vezes é por meio de um termo de uso, uma política de privacidade. O termo de uso seria, no direito, um contrato de adesão. Uma política de privacidade, que é até aquele documento que o doutor desembargador Fábio Dutra falou, que a gente, eu concordo, que a gente concorda sem ler, é verdade. A política de privacidade é uma declaração unilateral emitida pelo controlador, no qual ele estabelece promessas e ele estabelece aí informações de como os nossos dados vão ser tratados. Tudo nesse contexto. Mas a grande problema é o seguinte: uma coisa é o que você promete num documento, outra coisa, eu preciso analisar as entranhas do código para verificar se efetivamente aquele programa de computador, ao decidir, está decidindo de forma enviesada. E aí, senhoras e senhores, tem esse caso aqui interessante, é um caso envolvendo Uber. Veja, não é um caso envolvendo aqueles casos tão comuns que envolvem reconhecimento de vínculo, não. É até um caso que envolve reconhecimento de vínculo. Mas o que é polêmico aqui é o seguinte: o autor, o reclamante, ele pleiteou uma perícia forense no código-fonte para mostrar que o programa de computador, de certa forma, agia como empregador. Lhe colocava numa situação de subordinação. E é interessante isso, porque, de uma maneira, uma outra prova poderia substituir, ou poderia. Será que uma prova testemunhal seria suficiente? Isso é bem interessante, porque aí a gente vem, senhoras e senhores, com alguns desafios. Primeiro desafio: nesse processo do TRT, o juiz da causa deu prazo de 30 dias para o perito forense analisar. E veja, em 30 dias, eu sou um programador júnior, aprendiz, 30 dias eu acho que eu nem entenderia o que está acontecendo. Porque programas de computador são milhares ou milhões de linhas de código. Alguma coisa nesse sentido. Isso aqui é um programa simples. Imagina você for ler milhões e milhões de linhas assim. Isso é muito complicado. E mais ainda, muitas vezes você tem um programa de computador que ele é escrito em várias outras linguagens. Ele não fala, digamos assim, apenas em inglês. Eu tenho um programa que é escrito em inglês, português, espanhol e esperanto. Então, eu vou precisar de 5 ou 6 peritos forenses. Então, é uma atividade muito complexa. É uma atividade em que você precisa ter
uma questão que tem sido muito discutida, é o seguinte: a gente vem hoje em dia ouvindo falar muito aquela questão, os dados são o novo petróleo. Os dados, o novo petróleo, o novo tesouro do mundo moderno são os dados. Eu não acho que seja isso. Sabe por quê? Porque os dados são abundantes, os dados são produzidos o tempo todo. Nós estamos produzindo dados agora. Para mim, data vênia, eu entendo que o novo petróleo são os algoritmos que analisam esses dados. Porque são esses algoritmos que vão extrair alguma riqueza desses dados. E muitas vezes, quando eu pego esses códigos e coloco no processo, ainda que seja um processo em segredo de justiça, a Lei de Propriedade Intelectual garante isso, artigo 206 da LPI, eu tenho uma situação, senhoras e senhores, que de repente alguém pode ter acesso à receita do bolo. É como se alguém estivesse discutindo, por exemplo, a receita da Coca-Cola, e a Coca-Cola fosse obrigada a trazer essa receita ao processo. Então, eu acho que realmente a gente precisa conjugar dois interesses. O interesse da parte autora de buscar a verdade e, de certa forma, combater esse preconceito algorítmico que ela alega sofrer. E outro, a gente proteger a liberdade de criação, a liberdade de produção, a livre iniciativa. Porque se a gente começa a divulgar os códigos-fontes dos programas de computador, a gente vai ter muito problema. Isso é importante. Eu não quero cansá-los, mas eu tenho aqui dois outros pontos que eu gostaria de comentar, que tem tudo a ver com a nossa realidade. Um outro ponto de respeito às provas digitais. Nós vivemos no mundo digital, produzindo provas o tempo todo. E eu vejo, senhoras e senhores, que juízes, advogados, promotores, defensores precisam conhecer o funcionamento desse mundo digital. Saber o que é o número IP, o que é o registro de conexão, registro de aplicação, o que é um perfil, o que é uma URL. Eu digo isso porque, há um tempo atrás, a gente poderia falar que esses são conceitos técnicos que ficam no mundo da tecnologia. Mas se você for pegar acordos do STJ sobre questões envolvendo internet, você vai ter obrigatoriamente citações sobre portas lógicas, números IPs, URLs. Então isso, senhoras e senhores, é fundamental. Ainda mais se imaginarmos o seguinte: muitas dessas provas são expostas pelas próprias partes. Então não há necessidade de se buscar uma ordem judicial. Há um método de investigação ou de obtenção de prova chamado investigação em fontes abertas, que é você usar a internet, o Google, o Facebook, o Instagram, para descobrir provas, para descobrir informações. Esse tipo de informação, eu diria que é fundamental para um advogado que queira atuar nessa área. Eu acho fundamental. Veja, não tem a ver com advogado de tecnologia, não. Eu vejo muitos colegas que trabalham com direito de família que eles conseguem comprovar que o pai tem capacidade de pagar a pensão alimentícia, o pai fala que é pobre, mas ele vai lá no Instagram do pai, tem lá ele num camarote VIP no local. Isso, gente, eu vejo advogados já fazendo isso há 5 ou 6 anos atrás. Agora é que parece que chegou ao mainstream, virou moda. E veja, essa questão é tão complexa e tão interessante que eu peguei aqui para vocês um pedacinho de um requerimento do senador Alessandro Vieira. O senador é um senador, ele é do PSD, eu sei que ele é de Sergipe, e ele é delegado de polícia. Ele requereu o acesso aos dados telemáticos do Carlos Bolsonaro. Eu não vou entrar em questões políticas. Eu quero discutir aqui com vocês, olha a quantidade de informações que ele requereu. Dados cadastrais, registro de conexão IP, informações de Android, e-mail, cópia integral de todo o conteúdo armazenado no Google Drive. E veja, do ponto de vista da tecnologia da informação, é sensacional. Ele estava muito bem embasado quando ele agiu assim. Então, veja, tudo isso daqui são provas digitais que podem ser usadas no processo. E mostra o quanto esse aparelhinho aqui produz prova. Isso é fundamental. E vai mais ainda.
A gente é capaz, hoje em dia, de buscar dados na internet fazendo raspagem de dados. Raspagem de dados é nada mais, nada menos do que a gente utilizar programas de computador para copiar dados de sites específicos. Então, eu posso, de repente, raspar os dados do TJRJ para verificar informações específicas. Isso é muito poderoso. Eu posso ter programas de computador auxiliando o advogado na produção probatória. É algo fantástico, é algo muito poderoso. E, por último, para não cansá-los, eu tenho aqui já chegando aqui meu tempo, eu queria falar um pouquinho sobre a segurança da informação. Se nós estamos vivendo num mundo de cada vez mais sem dados, é preciso que, de acordo com a LGPD, quem tem acesso aos nossos dados garanta a segurança deles, garanta a proteção dos nossos dados. E eu acho muito interessante, porque eu tenho percebido nos últimos meses o quanto de casos polêmicos nós temos envolvendo dados em tribunais. Veja um caso que eu descobri ontem, né, que a Polícia Federal prendeu suspeitos de invadir e adulterar processos na Justiça Federal em São Paulo. Aqui um trecho da reportagem. Por meio de certificados digitais falsos e contas sequestradas, os indivíduos tentaram obter vantagens pessoais e financeiras, entre outras manipulações, alterando o nome de beneficiários, em levantamento de valores em processo contra a imitação na Justiça Federal em São Paulo. Ou seja, eles hackearam o sistema e hackearam os juízes e hackearam os processos. Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério porque não são ataques isolados. Você teve um ataque um pouco antes, que até o desembargador Najib explicou, do caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ele sofreu um ataque de ransomware. Ransomware é um programa de computador que ele criptografa todos os dados e ele condiciona, digamos assim, o livre acesso, a volta do acesso a esses dados ao pagamento de um resgate em criptomoeda. Não é nem um criminoso que faz que faz isso. Muitas vezes alguém que manda um vírus, alguém clica e dá esse problema. Não há necessidade de uma quadrilha para isso. Um indivíduo só pode fazer isso. Então, eu acho muito importante, e já caminhando aqui para a parte final, nós temos uma preocupação com educação digital. Quando a gente fala aqui em educação digital, eu falo uma preocupação de termos uma capacitação maior dos advogados, dos juízes, dos promotores, dos defensores, da sociedade. Porque ter conhecimento da segurança da informação é você ter uma proteção melhor da sua família, do seu trabalho, do seu lazer. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que o golpe do WhatsApp é todo dia. Esse golpe de clonagem de WhatsApp é todo dia. Já virou uma realidade. E eu peguei agora, um pouco antes da palestra, essa pesquisa da Kaspersky, dizendo que o quanto essa pandemia está mudando a nossa vida, né? O Brasil, na América Latina, nessa pesquisa, é o país que mais consome notícias, né? As nossas principais fontes de comunicação são as redes sociais e telejornais. No Brasil, é onde a imprensa mais ajudou a tomar decisões. Então, isso mostra o quanto a gente precisa da mídia e da tecnologia. Isso eu acho importante. E eu queria terminar aqui fazendo um merchan da minha querida Emerge. Eu estou coordenando, junto com o doutor Anderson Paiva Gabriel e o doutor Gustavo Direito, de um curso de extensão em Direito Digital e Proteção de Dados. Esse curso tem aulas ao vivo, vai começar agora em julho, e vamos discutir provas digitais, vamos discutir perícia, cybercrimes, LGPD. Então é um curso assim, muito interessante. Eu fico muito feliz de poder trazer para a minha querida escola Emerge esse assunto. Então eu vou aqui desligar o meu sistema, vou desligar aqui o meu computador e quero aqui agradecer às senhoras e senhores a paciência e a atenção comigo. Vou deixar aqui meus dados pessoais, que não são sensíveis, e fico aqui disponível para as perguntas. Desembargador Fábio, desembargador Najib, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Eu gostaria de dizer aqui ao nosso professor Walter Capanema o quanto nós estamos todos, professor, maravilhados com esse admirável mundo novo que meu irmão falou, que o historiador Adolf Hitler disse a respeito disso. Mas mais admirados estamos todos
nós com tudo que foi aqui colocado. E nós sabemos, sim, que estamos vivendo em um mundo dominado pela informação, e essa informação ela vai gerar conhecimento. E daí a importância do saber. O meu professor é um homem ainda muito novo, mas ele deve conhecer um disco popular que diz o seguinte: vale mais quem sabe mais. Essa realidade hoje do vale mais quem sabe mais. E é muito bom estar aqui todos com vocês, escutando de pessoas inteligentes, e mesmo para mim, que já sou uma advogada já de muitos anos, e que eu vou dizer tudo isso que é novo, mas eu amo demais todas essas questões tecnológicas. Eu quero aprender, eu quero vivenciar, apesar de que eu sou ainda daquele tempo que ainda acha muito interessante quando se abre uma torneira e até sai água. E agora ver com todas essas mudanças, e prestei muita atenção quando o professor Walter Capanema falou na tecnologia e na biotecnologia. Eu gostaria de dizer que já faz algum tempo eu fui fazer pesquisa sobre biometria da face, no estudo que, através da biometria, a parte frontal, alguém que vai cometer um ato criminoso, ele apresenta uma temperatura maior. Então, nós estamos aqui nesse admirável mundo novo. Você terminou colocando ali um muito obrigado. Muito obrigado. Somos nós que lhe dizemos, meu professor, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Uma grande honra. Doutora Juliana, completou? Temos aí as possibilidades aí das discussões, né? Daqui a um tempo, nós vamos ter problema realmente quando a gente abrir a torneira e não sair água, porque a água é um produto que vem se rarefazendo e, com o tempo, esse bem precioso vai estar em falta. E me preocupa também que nós tenhamos o novo Lombroso, não é? Nós tenhamos agora o Lombroso será digital, e pela temperatura da face nós vamos já descobrir antecipadamente os criminosos que são efetivos ou potenciais. Agradecemos ao doutor Najib, que já não está mais conosco, foi para o seu outro compromisso. Agradecemos ao professor Walter Capanema pela riqueza de informações que nos trouxe. Eu também gosto muito, Matilde, de aprender. Eu não acho que se tenha idade para aprender. Eu agora estou estudando teologia, né? Me inscrevi aí, me matriculei num seminário. Estou estudando coisas que antes eu nem sabia que existiam. E, realmente, uma outra vantagem de se estudar é que a gente convive com jovens. E a gente fica, às vezes, admirado da capacidade que eles têm de aprender coisas que nos são praticamente impossíveis. Não é? Eu estou estudando hebraico, então já sou repetente, né? Fiz o primeiro semestre,
Aí a professora marcou a prova, eu falei, não, eu vou deixar para fazer a segunda chamada. Aí marcou a segunda prova, né, que nós temos 2 provas, eu falei, acho que eu vou deixar para fazer a terceira chamada, que será a primeira do próximo semestre. E assim fiz, e até por acaso, agora tirei 10, mas se me perguntarem se eu aprendi hebraico, eu vou dizer que está longe de aprender o mínimo sequer para conhecer o alfabeto. Então, e os jovens, com a cabeça fresca, com aquela, às vezes até com mais tempo, com capacidade de discutir mais, né? Não estou dizendo que os jovens não trabalham, mas acho que é inversamente proporcional à capacidade de aprender, à capacidade, aliás, a idade do cérebro. Suponho que seja assim. Mas essas novidades aí, principalmente esses requerimentos que foram formulados por esse senador para se ter acesso. Eu, há algum tempo, tive uma advogada que, por várias vezes, vinha aqui no meu gabinete reclamar de atos que ela considerava abusivos do Google com relação a uma conta que ela mantinha. Uma conta, ela era uma advogada voltada ao misticismo religioso, ela fazia orações e outras coisas assim, e tinha um número muito grande de seguidores. E ela se achava perseguida e vinha cá conversar sobre esse assunto. Eu digo, olha, se há uma coisa sobre a qual eu não posso lhe aconselhar, é justamente essa questão do mistério que há atrás dessa máquina aqui. Desde 1989, eu uso computador. Então, logo apareceram aqueles primeiros que a gente ia colocando 10 disquetes de 5 1/4 para ele rodar o sistema, e depois mais 3 disquetes de 5 1/4 para ativar o programa Carta Certa. Até o dia de hoje, eu tenho visto as maravilhosas novidades, e agora estou usando o smartphone, né? E eu estava tentando usar do computador, o André mandou uma mensagem dizendo que a minha imagem estava péssima, e se há uma coisa com que me preocupo, é com a minha imagem. Aí voltei para o celular, que é melhor do que o computador que eu uso aqui do tribunal, a câmera que eu uso aqui. E se o Najib, aproveitando, não vem aqui ao tribunal desde março do ano passado, eu não deixei de vir, porque, como eu sou mais velho que ele, eu sinto falta, então eu venho para cá para poder me sentir no movimento. E os advogados também vêm, porque há outros que pensam como eu, de vez em quando tem uma ali fora perguntando se pode despachar um processo, entregar memoriais, e assim a vida vai. Há muito que se aprender, há muito que se discutir, há muito que se apresentar aos tribunais também para se obter reparações por danos que são causados, não é? Porque não basta que se escreva ali 60 ou 200 ou 500 linhas e nos dê para concordar, para que a gente se torne imune aos dados que nos são captados, as informações que nos são mandadas, e essas questões do spam, que também é muito antiga, continua a assombrar-nos, não é? Todo lugar que você vai. E agora, como se não bastasse as informações que eles nos pedem, agora eles já estão usando esses computadores que começam a adivinhar o que nós queremos e descobrem que nossas filhas estão grávidas, antes sequer delas terem relações sexuais. Me parece que a coisa está tão... né? Então, se alguém começa um relacionamento na internet, aí o programa já começa a se intrometer na vida das pessoas, e realmente é complicado. Como se não bastasse, em termos 7 bilhões de pessoas neste nosso admirável mundo novo, e eu acho que é admirável isso. Quando eu lecionava, e há muitos anos eu parei de fazê-lo, eu dizia que a minha maior alegria era estar vivo, porque eu estava vendo as novidades acontecendo. Então, eu podia comparar o passado que eu conheci com o presente que eu estava vivendo, e eu esperava ainda ver muitas novidades. Uma das que eu não verei, certamente, será o teletransporte,
Então, o homem se desintegrar, como naquela máquina do filme de ficção científica, totalmente passar por um sistema de transporte, não sei como, mas para chegar e materializar-se no outro lado, ou no tempo ou no espaço, não é? E nós temos isso também nesses filmes. Mas o tema é relevante, relevantíssimo, e como nós não temos aí debatedores, a princípio, eu abro a oportunidade para alguém que queira pronunciar-se neste momento e fazer alguma pergunta, se for o caso, ao professor Capanema, e se não houver, a gente se encaminhará para o fim. Realmente eu quero, a minha manifestação é no sentido de parabenizar e agradecer tanto ao desembargador Najib quanto ao professor Walter pela oportunidade de aprender. É um tema que é relativamente novo, porque é um tema que parece que explodiu agora, né? Nesse momento em que a pandemia nos fez trabalhar remotamente, estudar remotamente, e aí, com a nova lei também para regular essa relação, mas eu confesso que estava no meu celular esta semana, fazendo uma busca, e, de repente, eu resolvi olhar pelo meu notebook. E, quando eu botei a primeira letra, a frase inteira apareceu. Eu falei, como eles estão nos vigiando. Estamos sendo vigiados o tempo inteiro. E isso, eu confesso, que é um pouco assustador. Eu acho que nós precisamos realmente de muita capacitação, de muitos esclarecimentos, de muitas palestras como essa, para que a gente possa entender melhor como funciona, porque causa uma grande insegurança nas pessoas. E eu acho que os clientes também ficam muito inseguros nos escritórios com as informações que os advogados têm dos seus dados. Isso é uma questão que me preocupa muito, como proteger de forma segura os dados dos clientes. Obrigado, doutora Margot. Mais alguém quer pronunciar-se? Temos aí o Marcelo. Se é possível, André. Bom, o Dr. Walter trouxe aí para a gente as discussões, né, acerca da inteligência artificial, controle algoritmo nos trabalhos aplicativos e as provas digitais, e a pergunta continua sendo a mesma, né? A mesma do Dr. Najib. Como nos atuar, como nos capacitar? Enfim, acredito que somente com o esforço do governo, junto com os profissionais dessa área, né, o esforço de passar a palavra da LGPD, o esforço de tentar mostrar para a população como é a importância dos seus dados pessoais, a importância de se adequar a esse maravilhoso mundo novo nosso que estamos vivendo agora, né? Enfim, reforço aqui a grande oportunidade de participar desse evento. Essas são as minhas considerações. Boa noite. Boa noite, doutora Juliana. Muito obrigado. Foi bom que a senhora tenha estado conosco. Esperamos que estejamos juntos mais vezes. Alguém mais quer pronunciar-se? Sim, doutora Matilde? Pois não? Quem está falando? Marcelo Gomes. Pois não, senhor Marcelo. Eu gostaria de ressaltar um ponto que o Dr. Walter apontou na sua fala, sobre a transparência que nós temos que dar aos processos e aos programas, né, aos softwares. E no caso da inteligência artificial em particular, não basta nós termos acesso ao código-fonte, né? A gente precisaria ter acesso aos dados que foram usados no treinamento, ao método de treinamento, e assim como o código-fonte já é uma complicação, né? E você ter acesso ao código-fonte, você está tendo acesso
à inteligência de negócio da firma, né? Você ter acesso aos dados que foram usados para o treinamento de uma inteligência artificial é uma situação super complicada. Às vezes os dados são sigilosos, né? Então a gente tem que estudar bastante como vai resolver essa questão aí de esse conflito do interesse da firma, né? Interesse de quem empreende para criar novas soluções nesse mercado, versus o interesse dos indivíduos que podem se sentir lesados, se sentir discriminados, né? Então, eu acho que esse é um problema muito sério que a gente vai enfrentar nos próximos anos, porque essa parte de inteligência artificial explicável, né, a tal da XIA, Explainable AI, ela ainda está engatinhando nas faculdades, né? É um ramo de pesquisa em que está se investindo muito, mas ainda está muito embrionário. E a gente vai ter que pensar como resolver. Os juízes têm né, os magistrados, principalmente, vão ter esse pepino aí para resolver. E eu não faço ideia de como. Eu gostaria que o doutor Capanema fizesse alguma consideração nesse sentido, se ele vislumbra algum tipo de solução nesse sentido. Marcelo, muito obrigado pelos questionamentos. E realmente, isso que o senhor trouxe faz muito sentido. Afinal de contas, não adianta olhar o código-fonte do programa de computador para se ter o real conhecimento do que ele está fazendo. Se você tem um programa de computador que ele executa instruções porque ele aprendeu com alguma coisa, você precisa conhecer essa alguma coisa, como o senhor falou muito bem. Eu vejo que a gente precisa buscar aí um meio termo. Talvez, de repente, ter peritos certificados para tanto. Então, só peritos que são devidamente certificados em algum órgão específico é que vão poder atuar. Os processos que envolvam essas questões vão ser processos em que você tenha, de repente, uma maior segurança. Outra questão, de repente, não se vai ter acesso a todo o código-fonte, mas apenas a parte de código-fonte que for objeto da demanda. Eu acho que a gente tem que buscar meio termos. Eu acho que vai ser impossível a gente agradar os dois lados totalmente. Mas a gente tem que buscar aí causar o menos dano possível, tanto para o autor que busca a verdade, que busca a prova, quanto o réu, a empresa que quer resguardar, e até com toda razão, o seu segredo do negócio. Eu acho que a gente precisa trabalhar com essas sugestões que eu trago aqui. Desculpa, doutor. Ainda bem que a sua resposta foi. Ainda bem que a sua resposta foi nesse sentido. Eu achei que você ia dizer que os desembargadores, quando terminassem o curso que eventualmente estivesse fazendo, ia ter de entrar na faculdade de como se chama? De programação? Programação, é um outro nome. TI. TI também, mas programa deve ser programação, mas tem um outro nome. Eu sei que o meu genro o meu pretenso genro, aquele está lá também estudando isso. Mas ainda bem que a sua resposta foi no outro sentido. Então, chegando à conclusão do nosso encontro, agradeço mais uma vez ao professor Capanema, alegria também de conhecer a professora Matilde, tá certo? Estamos sempre à disposição aqui no IMB, alegria de conhecer a doutora Margot Cardoso, excepcional presidente da 62ª subseção, Iguaba Grande, a doutora Juliana, que esteve conosco como mediadora, foi muito bom tê-los conosco, e nosso querido amigo Genilton, sempre presente, sempre atuante. E a todos vocês que estiveram conosco, que estão conosco ainda alguns, um grande abraço, muito obrigado a todos, e o MB se sente bastante honrado por tê-los conosco. Então, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.